Fala, galerinha. Tem alguns estudantes que estavam com dúvidas sobre conjuntos numéricos em relação à atividade dos intervalos reais. Então, vou fazer uma breve explicação aqui do que é o intervalo real e como é que a gente localiza para responder uma das questões. Então, primeiramente, o que é que a gente vai definir como intervalos reais? Intervalos numéricos. São subconjunto dos números, são subconjunto dos conjuntos dos números reais. Em outras palavras, é uma parte de uma reta, é um pedaço de uma reta, se você quiser definir assim também. Então, considere que uma reta dos números reais. O que é uma reta dos números reais? Você vai ter dos lados dos números negativos, entre menos 3 e menos 2, se você tem infinitos números, você tem menos 2,9, 2,8, 2,3. Então, você vai ter infinitos números entre dois números quaisquer. E, além de ter infinitos números entre dois números quaisquer, a reta ela não tem nem começo e ela não tem nem fim. Então, o que a gente vai chamar de intervalo numérico? Quando a gente pega dentro dessa reta um pequeno trecho, um pequeno pedaço dessa reta para analisar. Isso é o que a gente vai definir como sendo o intervalo numérico. Então, a gente tem aqui a ideia de que o intervalo numérico como sendo a distância entre dois números quaisquer sobre a reta real que representa esse intervalo numérico. Vamos ver aqui, então, algumas situações para representar os intervalos numéricos. Então, primeiramente, considere uma reta dos números reais. Então, eu tenho uma reta e eu estou colocando aqui um intervalo para analisar. Como é que a gente vai analisar esse intervalo? Como é que a gente vai analisar esse intervalo? Esse intervalo aqui está analisando que começa de menos 2 até o número 1. Só que neste caso em especial, de menos 2 a 1, você está observando que uma bolinha ela está fechada e a outra ela está aberta, ela está sem ser preenchida. Uma está toda preenchida e uma está vazada. A gente representa o intervalo de três formas, a partir da análise de uma reta. Podemos representá-la na forma de descrição, quando você descreve em forma de x pertencente aos números reais e coloca o intervalo na notação algébrica. Tem um símbolo de notação, que é quando você coloca em fórmula de simbologia de colchetes ou parêntese para representá-la. E tem a simbologia da reta real. Você desenha uma reta e você marca os pontos de começo e fim do intervalo e o valor que está nesse início e nesse fim. Então vamos ver detalhadamente o que é essa descrição. A descrição a gente pode definir da seguinte forma. X pertencente aos reais, tal que, olhando com base nesse exemplo, ele vai de menos 2 até o número 1. Então, tal que x está entre o número menos 2 e o número 1. Então, o nosso número x está aqui nesse intervalo. Só que aqui observe que tem um símbolo de maior, de menor ou igual, e o outro aqui de menor. Então, quando a gente lê do x, a gente está em relação ao menos 2, está lendo que x é maior ou igual a menos 2. O símbolo de leitura de maior é lido para o sentido do lado aberto da desigualdade. Então, a desigualdade está aberta no sentido de x, então x está maior do que menos 2. Então, x é maior ou igual a menos 2. E o que isso significa dizer? Maior. Maior quer dizer que ele está depois de menos 2. E o que significa o igual? Significa dizer que essa bolinha ela está preenchida, ela está cheia, ela está fechada. E o outro está dizendo o quê? Que x é menor que 1. Por que a leitura é x menor que 1? Porque a parte fechada da desigualdade está apontando para o x e a parte aberta, que sempre aponta para o lado maior, está apontado para o 1. Então, 1 é maior do que x, ou seja, x é menor do que 1. Observe que dentro do intervalo, se o meu número x está aqui no intervalo, x é um número que vem depois de menos 2, então ele é maior do que menos 2. E ele é um número que vem antes do 1, então ele é menor do que 1. Isso é a escrita em forma de descrição. Você também tem essas duas notações. Você tem aqui em forma de notação, quando você bota com um colchete, que é uma simbologia para representar. Aí está dizendo o seguinte, quando o colchete está apontando para o número, significa dizer que este número pertence ao intervalo, ou seja, ele está fechado no número. Então, estou dizendo aqui que é o intervalo de menos 2 a 1, fechado em menos 2, porque o colchete está apontando para ele. E esse colchete aqui que está contrário ao número, ele está aberto para ele. Então, se você pensar
esse símbolo do colchete, como se fosse aquela maquininha de brinquedo que você bota a moeda e vem com a garra para tentar pegar um brinquedo dentro dele. Então imagine a situação, se a garra estiver apontando para baixo e os brinquedos estão embaixo, a garra pode chegar a pegar o objeto? Pode, ou não. Isso aí vai depender da nossa sorte na maquininha, mas o importante é, se a garra está apontando para baixo, ela pode pegar, então significa dizer que aquele elemento pode ser do intervalo, então está fechado nele. Agora, se você botar a moeda e a garra estiver apontado para cima, os brinquedos estão lá embaixo, esse brinquedo nunca vai ser pego em nenhuma das tentativas, então vai estar sempre aberto. Então posso pensar desse jeito. Então, esse símbolo aqui está dizendo o seguinte, de -2 até 1, fechado, porque o colchete está apontando para o número -2, então a bolinha dele é fechada. E o 1 é aberto, porque o colchete está contrário ao número, está apontando no sentido de aberto. Então a bolinha é vazada, é aberta. Então dizemos que estamos com esse tipo de situação. Fechado em uma ponta, aberto na outra. Aí salientando, no início e no final do segmento de reta, que a gente chama esse pedaço da linha como segmento de uma reta, usa-se ponto fechado ou ponto aberto. Ponto fechado, a bolinha toda fechada. Ponto aberto é a bolinha vazada. De acordo com o tipo de intervalo. Então, quem é que vai determinar se vai ser fechado ou aberto? Vai ser, se tiver em forma de colchete, você analisa se os colchetes estão indicando fechado ou aberto. E se tiver na forma de descrição, você analisa se o valor de x é maior ou menor com o símbolo de igual. Se tiver o símbolo de igual, significa que a bolinha vai ser fechada. Se não tiver o símbolo de igual, a bolinha é aberta, como está aqui no caso do 1. Quais são os tipos de intervalos? Antes de falar dos tipos, tem a notação básica. A gente pode utilizar para o intervalo fechado ou aberto, dependendo de como a gente queira. Colchetes apontando para o número significa dizer que o intervalo é todo fechado, mas se o intervalo for todo aberto, a gente pode botar, em vez de colchete apontando o lado contrário, podemos botar parêntese. Então, parêntese também é utilizado para representar intervalo aberto. Então, se eu tiver fechado em uma ponta, aberto na outra, a garrinha apontando para o número na parte do fechado, e o outro lado, se eu não quiser colocar a garrinha ao contrário, o colchete ao contrário, eu posso colocar um parêntese para representar que o intervalo está aberto. A gente vai ver essas situações. Então, quais são os tipos de intervalo? O primeiro intervalo é chamado de aberto, ou seja, totalmente aberto. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma descrição. X pertence aos reais, tal que x ele é maior do que 1 e menor que 5. O que significa? É mais de 1 e menos de 5. Eu não posso dizer que x é 2, 3 e 4, porque no contexto dos números reais, entre o número 1 e o número 2 existem infinitos números. Então, depois do 1, eu posso ter 1,000000 e lá no finalzinho um número 1. Já é maior do que 1. Então, a gente não faz a listagem dos números como a gente lista nos números naturais e nos números inteiros. São infinitos números entre eles. Então, a gente vai botar, se a gente tiver que representar, a gente representa pelo desenho de uma reta. E nessa reta, a gente coloca os números que a gente está analisando. O número 1 e o número 5, e preenche o espaço entre 1 e 5. Então, você pode fazer um riscozinho pintando ou fazer só uma pintura como está aqui. Aí agora a gente vai analisar. X é maior que 1, quer dizer o quê? Que ele não vai ser igual a 1, ele vai ser só maior do que 1, o que significa dizer que a bolinha do número 1 tem que ser aberta. E menor que 5, então ele é antes de 5, então 4,999999 é a resposta. Então a gente vai deixar aberto em 5. Qual é a outra forma de representar sem ser pela descrição e pela reta esse intervalo? Usando a simbologia. Olha o que eu tinha dito. Se ele for aberto, a gente pode botar só os parênteses para representar o intervalo. Ou, no caso aqui, os colchetes apontando ao contrário. Normalmente, por convenção, utilizamos mais o colchete. A parte do parêntese para indicar aberto costuma aparecer mais quando envolve questão com o infinito em uma das duas extremidades. Que infinito, o nome já está dizendo, ele não tem fim. Então, a gente costuma aparecer mais com o parêntese, mais quando envolve a questão do infinito. O intervalo pode ser totalmente aberto, ele também pode ser totalmente fechado. Então, tem uma outra situação aqui. Estou dizendo que x é um número real,
tal que esse x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. O que significa dizer isso? Que x vai de 2 até 4. O igual está dizendo que está fechado em 2, então a bolinha do 2 é fechada, totalmente pintada, e fechada em 4 por causa da igualdade que tem aqui. Então a bolinha do 4 também é fechada. Isso na forma de intervalo com colchetes, a gente vai dizer que vai de 2 a 4 com colchete fechada. A colchete fechada é a colchete apontando para os números. Então observe que o desenho está dos colchetes ao contrário, mas eles estão na direção do número. Então os dois estão indicando que está fechado em 2 e fechado em 4. O que significa dizer que está fechado em 2 e fechado em 4? Significa dizer que na reta, a bolinha do 2 e a bolinha do 4 ela é totalmente preenchida e o intervalo entre elas duas é a resposta do nosso problema. Tipo de intervalos numéricos. A gente tem um intervalo semi-aberto ou semi-fechado também. Temos ele todo aberto ou todo fechado, ou temos ainda ele semi-aberto ou semi-fechado. O que é que a gente chama de semi-aberto? É aberto em uma ponta, fechado na outra extremidade. Então eu tenho aqui x, ele é maior que menos 1 e menor que 4. Então você vai ter esse intervalo de menos 1 a 4, aberto no 1 e fechado no 4. A forma de sim representá-la pode ser com parêntese para indicar aberto no menos 1 e o colchete fechado no 4, ou o colchete apontando para o lado contrário do menos 1 para indicar aberto e o colchete fechado na direção do 4. Esse é o semi-aberto. E o que seria o semi-fechado? Seria basicamente o que? Fechado em uma ponta e aberto na outra. Em outras palavras, seria na representação da reta, seria ela no sentido contrário. Então você tem aqui fechado em 0, aberto em 3. Então sua reta está maior ou igual a 0 e menor que 3. Na forma de intervalo com colchete, a gente tem fechado no 0, aberto em 3 com parêntese, ou colchete apontando para o contrário de 3 para indicar que está aberto. Então temos já 3 tipos de intervalo: totalmente fechado, totalmente aberto, semi-aberto ou semi-fechado, e temos um que é ilimitado, é quando ele tende ao infinito. Então você pode ter uma representação algébrica de x pertencente ao reais, tal que x é maior ou igual a 2, o que significa dizer isso? Que está fechado no 2 e cresce infinitamente. Então você pode dizer que ele é de fechado em 2 a mais infinito, com o colchete apontando ao contrário, ou o mais infinito com parêntese no final. Poderia ser aberto aqui no 2? Poderia. Então você diria que é aberto no 2 com o colchete ao contrário, a mais infinito. A seta poderia ser, em vez de 2 para mais de 2, ou seja, em vez de ser maior ou igual a 2, poderia ser menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2, a nossa seta, em vez de apontar na direção do 4, iria apontar na direção contrária e tendendo ao lado do infinito, só que infinito negativo. Nesse caso, na hora de escrever, a gente teria que colocar o quê? De menos infinito aberto até o número 2, fechado ou aberto, de acordo com essa solicitação que foi pedida. Basicamente é isso que a gente tem dos tipos de intervalos. Vamos fazer uma questão para exemplificar como é que resolve esse tipo de situação, problema. Vamos aqui para o Jamboard resolver alguns detalhezinhos dessa questão que está envolvendo esse tipo de perguntas. Essa tela vai ser compartilhada conjuntamente com o nossa gravação. Primeiramente, como é que a gente vai analisar essa questão? Partimos sempre do princípio, analisando o tipo de intervalo de cada uma, e a melhor forma de fazer com o intervalo real é analisar cada um desses elementos do intervalo em forma de reta. Então, primeiramente, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer aqui, ó, conjunto A, eu vou representar ele em uma reta. Ele está dizendo que é de 5 a 9, o outro é de 7 a 11, menos 2 a mais infinito e de menos 8 a 10. Então, vou desenhar uma reta para cada um desses aqui. O conjunto A, ele vai de 5 até o número 9. Então, eu já tenho aí a reta. Agora eu vou pintar a solução do problema. Ele diz que é de 5 a 9. Então, é esse intervalo.
Só que ele diz que é aberto em 5 e fechado em 9. O que significa? Aberto em 5, a bolinha é vazada, a bolinha é aberta. E fechado em 9, a bolinha é preenchida, a bolinha cheia, toda pintada. Pronto, já fiz o A. Agora o conjunto B. Desenho uma reta. Aí o conjunto B vai de 7 a 11. 7 é um pouco depois de 5. Eu vou tentar botar um pouquinho depois de 5. E 11 também um pouquinho depois de 9. Então, vou colocar aqui assim, para ficar mais fácil de visualizar os dois conjuntos. Por que você está fazendo assim, professor? É porque eu observo aqui que na letra A e na letra B ele fala da conjunto A e do conjunto B. Então, se a gente enxergar o A e o B de forma mais, como fosse integrando, tentando empurrar um em cima do outro, fica mais fácil de visualizar. Então, olha o que o conjunto B está dizendo. Ele vai de 7 a 11. Então, é esse nosso intervalo de 7 a 11. Agora, ele está dizendo que é fechado em 7 e fechado em 11. Então, bolinha preenchida no 7, bolinha preenchida no 11. Aí eu tenho o conjunto C e D. Eu vou deixar para fazer o C e o D quando for fazer a letra C e a letra D da questão, porque fala do conjunto C e D nessas questões. Aqui A e B só falou do conjunto A e B mesmo. Então, vamos analisar primeiramente ele. Então, primeiramente, para responder a letra A, eu vou tentar desenhar aqui A unido a B. O que é que a gente já sabe sobre o conjunto união? O conjunto união é juntar os dois conjuntos em um só. Então, um truque para fazer com intervalos é você fazer essa projeção assim, ó. Projetar os dois conjuntos em uma única reta, como eu estou fazendo aqui, que é uma forma prática. Aí, por isso que eu tinha botado os dois nessa sequência. O 7 um pouco depois do 5 e o 11 um pouquinho depois do 9, para poder fazer esse esquema. Aqui é o número 5, aqui é o 7, aqui é o 9 e aqui é o 11. Eu já tenho esses números. Agora, o que é que eu tenho que entender? O que é a união? União é você juntar tudo. Então, eu vou pegar essa reta azul, vou empurrar ela em cima da reta vermelha, e vou pegar e empurrar a reta laranja em cima da reta vermelha também. Agora, vamos interpretar o que é a união. O que é a união? A união é você juntar tudo. Então, a resposta dessa pergunta tem que ser a parte que eu pintei de azul, a parte que eu pintei de laranja, e agora analisando os intervalos. Era aberto em 5, aqui no conjunto B não tem o número 5, então ele vai continuar aberto em 5. Ele vai continuar aberto em 5. O 7 está dentro do conjunto A e está dentro do conjunto B. Então, não preciso desenhar ela fechada, porque ela já está aqui dentro. O 9 está fechado no conjunto A e ela está dentro do conjunto B, ó, já que vai de 7 a 11. Então, passa pelo 9. Então, também está fechado aqui. Não preciso nem representá-lo. O 11 não está dentro do conjunto A, mas ele está dentro do conjunto B, que a bolinha dele aqui está fechada. Então, eu vou desenhar ele aqui com a bolinha fechada. Então, como é que ficou o intervalo aqui? Vai ser do número 5 até o número 11. O número 5 está aberto e o número 11 está fechado. Então, a resposta dessa letra A vai ser aberto em 5, fechado em 11. A gente usa a representação da reta para responder, mas na hora de dar a solução final, a gente pode dar em função do intervalo com os colchetes. Pronto. Para fazer a próxima aqui, temos que considerar ainda o conjunto A e o conjunto B, só que dessa vez ele quer a interseção. O que é que a gente entende por interseção? Interseção é o que os dois têm em comum. Então, eu vou desenhar de novo a minha reta, vou marcar de novo os números 5, 7, 9 e 11. O que é que a gente chama de interseção, então? Interseção é a parte que você pintou em comum nos dois. Antes do 7, só tem pintado aqui em cima.
não tem comum nos dois. Então, entre 5 e 7, não vou fazer nada. Vou botar aqui o N para dizer que não faz nada. Entre o 7 e o 9, 7 está dentro do conjunto B, está dentro do conjunto A, e pintou de 7 até 9, ó. De 7 até 9 está pintado nos dois. Então, esse espaço é o espaço da interseção. Então, eu vou pintar de 7 até 9. A bolinha do 7 é fechada porque está dentro dos dois conjuntos. A bolinha do 9 é fechada porque está também fechado. Então, a gente tem um ponto fechado em 7 e 9. Então, a resposta da interseção seria de 7 a 9, fechado no 7 e fechado no 9. Mas esse espaço de 9 a 11, de 9 a 11 tem aqui, mas não tem aqui, ó, no conjunto A. Então, você não vai poder pintar. Então, a resposta da interseção seria fechado em 7 e indo até 9. Eu vou desenhar o conjunto C e o conjunto D aqui embaixo para analisar. O conjunto C, o que é que tem aqui o conjunto C? Desenhei a minha reta, que não ficou tão reta. Pronto, bora considerar que está reta. Ele vai de menos 2 a mais infinito. Então, vou colocar aqui menos 2. E mais infinito, o que quer dizer mais infinito? Mais infinito quer dizer que ele cresce para o lado positivo da reta infinitamente. Então, ele vai crescer isso aqui, ó, sem fim. O colchete está aberto em menos 2. Então, a bolinha é aberta no menos 2. Até mais infinito. Então, ele continua, ó, crescendo. Já o conjunto D... ele vai de menos infinito até 10. O que significa ir de menos infinito até 10? Significa que ele começa lá do número negativo, dos mais negativos que existem, e vai até o número 10. Só que quando chega no número 10, ele está dizendo que 10 está fechado. Então, o ponto do número 10, a bolinha do número 10, é uma bolinha fechada, preenchida. Pronto. Agora a gente pode responder o que está pedindo aqui na letra C. A letra C está pedindo o conjunto C menos D. O que significa o conjunto C menos o conjunto D? C menos D quer dizer o que tem em C e não tem no conjunto D. Ou seja, você vai pegar o conjunto C e vai retirar o que tem no conjunto D. Se a gente analisar e prolongar aqui, a gente vai encontrar de menos 2 até 10 é o que pertence a C e D. Quando eu quero C menos D, eu quero o que tem em C e não tem em D. O que é que tem em C que não tem em D? O que tem em C que não tem em D é o que passa do número 10. Ó. O que passa do número 10 tem no conjunto C, mas não tem no conjunto D. Então, a resposta de C menos D é esse intervalo aqui que vai depois do número 10. Agora, só preciso saber se a bola do número 10 vai ser uma bolinha fechada ou uma bolinha aberta. Como é que eu vou saber? Eu quero o que tem no C que não está no D. 10 pertence ao conjunto D? Sim. 10 pertence ao conjunto C? Sim. Mas eu quero o que está no C que não está no D. Como 10 pertence aos dois, a bolinha que a gente vai deixar aqui no conjunto D vai ser uma bolinha aberta. Então, a resposta de C menos D vai ser de 10 até mais infinito. Aberto em 10 e aberto em mais infinito, que você pode botar com um parêntese. Então, a resposta aqui vai de menos 10, aberto, até mais infinito. E aqui, o da letra D é chamar de complementar de A em relação a D. O que é que você vai fazer? Eu quero completar o conjunto A com os elementos que está faltando, que tem no conjunto D. Para fazer isso,
eu vou desenhar aqui novamente o conjunto A e o conjunto D. Visualmente ela fica melhor de entender. Pronto. Primeiro o conjunto C, o D, que já está aqui. Que diz o quê? Que é de 10 fechado para menos infinito. Vamos pescar aqui o conjunto A. Como é que a gente colocou o conjunto A? Colocamos o conjunto A de 5 até 9, aberto em 5, fechado em 9. Então, vou localizar aqui. 9 tem que ser antes do 10. Então, vou botar aqui o número 9. Eu sei que é fechado em 9. Aberto em 5. E pinta esse intervalo. Pronto. Agora, vamos analisar o que a questão pediu. A questão pediu o complementar de A em relação a D. O que significa o complementar de A em relação a D? É a mesma coisa de fazer D menos A. E a gente acabou de fazer uma questão dessa. Como é que faz uma questão dessa? A gente acabou de fazer, que é o C menos D. Como é que faz D menos A? Vai olhar o quê? O que tem em D que não tem em A. Então, o que é que eu vou olhar? O que é que está aparecendo no conjunto D que não aparece no conjunto A? Aí, qual é o truque para poder achar essa resposta mais facilmente? A gente traceja e podemos marcar na reta de resposta os números para ficar mais fácil de enxergar. Então, aqui é o número 10, aqui é o número 9 e aqui é o número 5. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos verificar o que é que tem em D que não tem em A. Então, vamos ver. D, antes de D, antes do 5 tem no D, mas não tem no A. Então, antes do 5 serve para a gente. Depois a gente analisa se o número 5, 9 e 10 tem que ser aberto ou fechado. O que está aqui entre 5 e 9 tem nos dois. Então, não servem. Por que não servem? Porque você quer o que tem no D que não está no A. Então, de 5 a 9 está nos dois, então não serve. De 9 a 10 serve por quê? De 9 a 10 está dentro do conjunto D, mas não está dentro do conjunto A. Então, esse espaço de 9 a 10 também é resposta para a gente. Agora, vamos analisar se as bolinhas é fechada ou as bolinhas é aberta. Então, vamos lá. Vou colocar logo a bolinha em todas elas aberta. E se for fechada, a gente pinta. Se for aberta, a gente já deixa aí. Então, vamos lá. Eu quero que esteja em D e não esteja em A. Então, vamos ver. 5 está aqui dentro do conjunto D? Tá, por quê? Porque ele diz menor que 10. 5 é menor que 10. Então, está aqui dentro. 5 está dentro do conjunto A? Não, porque ele diz que é maior do que 5. Então, a bolinha do 5 aqui está aberta. Então, se está fechado no conjunto D e aberto no conjunto A, a gente vai poder botar fechado aqui no conjunto D, na resposta, porque eu quero que esteja no D, mas não esteja no A. Aí vamos olhar o número 9. O número 9, quando eu digo menor que 10, 9 é menor que 10. Então, 9 está aqui dentro do conjunto D. Mas 9 também está dentro do conjunto A, porque está fechado. Então, se 9 está dentro dos dois conjuntos, 9 não pode estar dentro da nossa resposta, porque eu quero que esteja no D, mas não esteja no A. Pronto. Agora vamos ao 10. 10 está no conjunto D? Tá. 10 está no conjunto A? Não. Então, quero que esteja no D, mas não esteja no A. Então, aqui a bolinha desse também é fechada. Aí, agora, observe que aqui o intervalo agora ficou com duas respostas. Você tem abaixo de menos 5, ou seja, de menos infinito até o número 5. E você tem do número 9 até o número 10 como resposta. Menos infinito é sempre aberto, pode ser o colchete ou o parêntese. O número 5, a bolinha está fechada, então o colchete apontando para o número 5. O número 9 estará aberto, então o colchete apontando ao contrário. E o número 10 está fechado, então o colchete apontando para o número. Tem esses dois intervalos. A resposta pode estar abaixo de 5, incluindo o 5, ou acima de 9 até 10.
Como é que a gente vai fazer então para poder indicar essa resposta? A gente coloca esse símbolo aqui no meio dos dois. União. O que isso aí quer dizer? Ou a resposta está abaixo de 5, incluindo 5, ou ela está entre 9 e 10, incluindo 10. Então a resposta da letra D seria aberto em menos infinito até 5, fechado, unido, aberto em 9 até 10, fechado. E com isso a gente termina essa parte de intervalos numéricos. Qualquer dúvida podem questionar lá no WhatsApp da turma que a gente esclarece.